a pessoa vivenciar, né? Viver todos os dias da vida dela, achando que ela precisa ser o mais santo possível para poder agradar a Deus e caçando ali qualquer coisinha que você vai cometer de errado, que aquilo vai ferir o coração de Deus. Isso se torna neurose, isso se torna doença, Tiago. Tem muita gente desses grupos mais fanáticos que só fala em pecado, só fala que está no manicômio, Sim. que está em hospital psiquiátrico. Eu conheço casos assim, de que tanto medo de Deus e que tudo Deus está condenando, que a pessoa para no hospício. Aí você pega o Novo Testamento. Aí, primeira carta de João. Primeira carta de João, ele diz assim: olha, eu estou escrevendo isso, no capítulo 2, para que vocês não pequem. Mas, se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu não só por nós, mas por todos. Então, ele fala para a gente não pecar, mas sabe que vamos pecar. Mas, se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Ainda na primeira carta, ele diz assim: o amor joga fora todo medo. E ele diz também: Deus é amor. Ora, se eu descubro que Deus é amor e que o amor joga fora todo medo, como é que eu vou ter medo de Deus? Eu tenho que ter confiança nele. Sim. Eu tenho que andar como Paulo. Estamos em paz com Deus. Aí você fala: mas Paulo não pecava. Paulo disse isso no capítulo 5 de Romanos. Estamos em paz com Deus. 2 capítulos depois, sabe o que ele fala? Olha, eu não sei o que acontece comigo, porque o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero eu faço. Tem dentro de mim a lei do pecado que me impede de cumprir a lei de Deus. 2 capítulos depois de dizer estamos em paz com Deus. Porque estar em paz com Deus não é ser perfeito, Tiago. Não é ser perfeccionista. Estar em paz com Deus é... Opa! Estou interrompendo o vídeo aqui rapidinho, só para te lembrar que na próxima semana, segunda e terça-feira, às 8 da noite, nós vamos ter mais uma edição do nosso curso gratuito Como Ler a Bíblia. Eu vou te dar um roteiro, um passo a passo, para você saber por onde você começa a ler a Bíblia para ter entendimento. Para você participar gratuitamente, clica aqui abaixo no primeiro comentário fixado e entra no nosso grupo de WhatsApp. Eu estou te esperando lá. Estar em paz com Deus é confiar na misericórdia que Jesus propôs para a gente confiar. É confiar no perdão. Aí você anda em paz com Deus. Eu vejo que essa falta de paz que muitas pessoas podem ter é porque acaba tendo uma interpretação equivocada da doutrina da igreja. Por exemplo, a doutrina moral da igreja. A gente até pode futuramente falar sobre isso aqui no nosso podcast também. Mas as pessoas pegam a visão de algum padre ou sei lá quem for, e acaba pegando aquela interpretação e tentando aplicar na vida dela. Mas muitas vezes ela coloca o evangelho de lado e foca somente em cima da doutrina, né? Isso, que aí é o chamado legalismo. Porque a igreja tem as suas leis? Tem. A igreja tem as suas leis. Mas se eu aplicar a lei que está aqui nas pessoas, aplicar a lei nas pessoas, sem levar em consideração o histórico das pessoas, a capacidade das pessoas, a condição de vida das pessoas, aí eu sou legalista, eu estou querendo impor a lei pela lei. O evangelho não é legalista. O evangelho, ele vê o bem das pessoas. Ele vê como as pessoas precisam de apoio, perdão, misericórdia, pacificação, para elas poderem cumprir alguma coisa.
Tem coisas na minha atual situação de vida, Tiago, que eu não posso cumprir. E não posso cumprir não é porque eu não queira cumprir, é porque não tenho condição de cumprir agora. Agora, se impor sobre mim a lei como tem que ser perfeitamente, tem que cumprir isso aqui, eu estou no inferno. Aí, se é assim, para que serviu a cruz de Cristo? Porque Jesus veio nos perdoar de quê? Não, ele não veio perdoar, ele veio cobrar. Então, não é salvador. Entende a incongruência? Como é que a coisa não fecha? Agora, quando eu entendo assim, bom, a igreja tem a sua lei, que é o ideal. Mas nós estamos num mundo onde não há ideal sendo aplicado. Há partes desse ideal que são possíveis aqui, ali não é. Agora, além de tudo, fora esse ideal todo da lei, existe algo maior, que é o amor, que é a caridade, que é a compreensão, que é a misericórdia. Então, como é que o Evangelho faz com a lei? O Evangelho joga fora tudo que for a lei? Não. Mas o Evangelho me ensina a lidar com quem não consegue cumprir a lei. Aí que é o pulo do gato. Como é que eu tenho que lidar com alguém que não consegue cumprir a lei? Julgando? Massacrando? Condenando? Não. Com aquele que não consegue cumprir a lei, eu lido perdoando. Eu lido sendo misericordioso. Eu lido com compreensão. Então, esse é o diferencial de você ter um legalismo. Olha, Tiago, aqui está escrito, você tem que fazer assim e acabou. Isso é legalismo, é lei pura. E aplicar o Evangelho. A diferença do legalismo é aplicar o Evangelho. Aplicar o Evangelho é, Tiago, a lei é essa. Nesse estado de vida que você está no momento, você não consegue. Mas eu estou aqui junto com você, eu te compreendo, eu te perdoo. Vamos caminhar junto mais um pouco. Sim. Aí é Evangelho. Posso fazer o papel do diabo rapidinho aqui? Vai, diabo, fala. O advogado do diabo, na verdade, né? É porque o que eu já ouvi, quer dizer que eu concorde, mas o que eu já ouvi é que quando se tem, por exemplo, uma fala assim, né, acaba banalizando demais. Então, aqueles que poderiam cumprir o que a lei diz, acaba frouxando porque outros podem fazer. Então, tipo assim, não levaria a lei, né, a regra, a sério, seria uma liberação geral, né? E não em questões específicas. Então, quando algumas pessoas que eu já vi que colocam esse rigor a mais, é para que quem pode cumprir não se sinta meio que liberado para não cumprir. Então, meu filho, passa a mão nas pedras e taca na cabeça da adúltera. Porque então o que Jesus fez foi isso, né? Uhum. Liberar todo mundo para o adultério. Foi isso que ele fez? Não. Não. Ele apenas disse que para ela, ele não condenaria. E aqueles que estavam querendo condená-la, que não a condenasse. Acabou. Agora, enquanto os cristãos forem fiscais da vida, da cama, e, queria falar um palavrão, mas não vou falar, do outro, a gente vai ser cada vez mais irrelevante no mundo. Enquanto os cristãos forem pessoas que cuidam o tempo todo da vida do outro, do que ele tem que fazer, do que ele tem que cumprir, porque ele tem que fazer, porque ele tem que cumprir, enquanto formos fiscais do outro, o nosso papel no mundo está cada vez menor. Por isso que a gente vê as taxas de cristão, e aí não é só católico, todos, caindo no mundo inteiro. Por quê? Qual é a diferença que o cristão está fazendo no mundo? É julgar o outro. É criar grupinhos de gente que só fica falando que quem não está naquele grupo está no inferno. Agora, cadê a participação na vida? Cadê a ajuda solidária? Cadê a transformação da sociedade a partir do bem que você faz, a partir do amor, da misericórdia? Pega um grupo de torcedores de um time que sai para o campo Maracanã no domingo. Pega um grupo de torcedores e pega um grupo de católicos que saiu da missa. Põe os dois grupos e me fala
se no comportamento deles do dia a dia tem alguma diferença? Depois você analisa e me fala. Baita reflexão. Baita reflexão, hein? Olha. Tiago, a coisa que eu tenho mais horror no mundo Olha. é hipocrisia. Eu tenho horror de hipocrisia. É você falar dos outros enfim, deixa quieto. Eu aprendi com Jesus, né? A palavra que ele mais usou foi hipocrisia, hipócritas. Foi o pecado diretamente que ele bateu contra, foi esse. Vamos lá para as perguntas que católicos querem saber, Carlos. Então, Querem? Querem. Então vamos embora. Vamos lá. E quem chegou até agora aqui no podcast, assistindo o nosso programa e não deixou a sua pergunta ainda, você pode deixar aí nos comentários que a gente está de olho em tudo que é colocado. Se você não quiser colocar uma pergunta, talvez você não tenha uma pergunta, talvez a sua pergunta que você estava aí na tua cabeça foi respondida nesse programa também. Você pode deixar aí um comentário, como o Carlos falou aqui no início do programa, o que você está achando do nosso programa, da onde que você assiste o nosso programa, qual é a sua cidade, qual é o seu estado, né? Que a gente gosta de saber, né? Gosta de ver a gente gosta de saber da vida dos outros. Fala a verdade, Gostamos. Fala a verdade. Gostamos de saber da sua vida. Antes de você entrar na pergunta, Sim. deixa eu só falar uma coisa. Para os alunos da Bíblia Mais, o que eu vou dizer agora é só para os alunos da Bíblia Mais. Amanhã, segunda-feira, dia 4, vai começar um curso novo na plataforma chamado Inteligência Emocional 10, que tem muito a ver com o que o Tiago falou aqui hoje. Eu não sei nem se ele puxou esse tema por causa disso, mas tem muito a ver com o que nós vamos começar amanhã. E amanhã, Tiago, sabe qual o tema da aula inaugural? Não. Não sabe? Não sei. Mentiroso. O tema da aula inaugural, amanhã, 8 da noite. 8 da noite. Como os falsos pastores usam a hipnose para te enganar. Eita. Se você se prepara. Vai lá, fala aí, Tiago. Se eu fosse você, eu não perderia, não, hein? É maravilhoso. Carlos vai revelar o que está oculto. Os mistérios da fé, você vai ver. Vamos lá, a Lucimar perguntou assim, olha, olá, professor, gostaria que me esclarecesse uma dúvida. Diga-me. Em relação às mensagens e avisos que videntes recebem do céu. Quando leio Atos 1:6, a ascensão de Jesus ao céu, ele dá a entender que não cabe a nós saber o tempo que o Pai estabeleceu. Dá a entender que não cabe a nós saber o futuro. Então, se Jesus ou Maria estão sempre enviando mensagens de acontecimentos futuros, isso não acaba indo ao contrário do que Jesus disse nesse versículo? Poderia me explicar? Desde já agradeço. Qual o nome dela? Lucimar. Lucimar, primeiro você tem que entender o contexto do que Jesus disse ali em Atos dos Apóstolos. Quando Jesus responde, não cabe a vós saber os tempos e os acontecimentos que o Pai reservou para ele, na sua autoridade, os apóstolos estão perguntando algo bem específico. Está perguntando se era aquela hora que Jesus ia tomar o poder em Israel. Era uma pergunta de cunho político. Era uma pergunta de, Senhor, é agora que o Senhor vai governar Israel? Essa era a pergunta. Então, dentro dessa pergunta, Jesus dá essa resposta. Então, veja que não está se falando em todos os acontecimentos, em tudo que vai vir. Não, está falando de algo específico daquele contexto, daquele momento. Tá? Agora, com relação a videntes, eu já tive a oportunidade de fazer aqui 1 ou 2 podcasts sobre isso. É importante você entender assim. O que um vidente diz que recebeu de mensagem de Nossa Senhora, de Jesus, não é, nunca foi e não será uma doutrina da igreja. O que o vidente
diz ter visto, diz ter ouvido, diz ter aprendido em uma aparição, não é uma regra para a fé católica, não é uma doutrina. Então, se algum vidente, de fato, viu Jesus ou Maria e traz uma mensagem, aquela mensagem não é conteúdo obrigatório de fé dos católicos. Isso nós já falamos aqui. Agora, vamos pegar Fátima, por exemplo. A mensagem de Fátima não é uma obrigação para os católicos, mas na interpretação oficial que a Igreja fez sobre a profecia de Fátima, lá estava dito que Fátima, em 1917, falou para os pastorzinhos, que um bispo vestido de branco iria sofrer um atentado à bala, que aconteceu em 1981 com o Papa João Paulo II. Então, no caso de Fátima, Nossa Senhora pode ter dito aos pastores exatamente isso. Eu digo pode por quê? Porque a igreja não bate o martelo que falou, mas houve essa mensagem de 1917 que um bispo vestido de branco iria ser alvejado a bala. Aconteceu em 1981. Então, houve uma previsão de futuro, não houve? Houve. Então, tem que separar, cada caso é um caso. Tem gente que, de maneira natural, esquece o sobrenatural, revelações. Tem gente, Tiago, que é capaz de prever o futuro. Como assim? Um exemplo. Uma mãe está em casa, ela começa a ficar muito aflita, daqui a pouco chega uma notícia, aconteceu não sei o que com seu filho. Não tem isso? Tem. Isso tem alguma coisa sobrenatural? Não, a ciência explica isso. A gente tem determinadas possibilidades de fugir do tempo presente e acessar outras realidades. Isso, Tiago, com explicação, sem ser sobrenatural. Então, há pessoas que têm essa capacidade de pressentir, de prever, de imaginar coisas bem reais ainda a acontecer. O que não pode? Eu vou abrir uma banquinha agora aqui e vou adivinhar o seu futuro. Porque esse dom, essa capacidade de prever, de previsão, ela não é controlável. Eu não posso controlar isso. É natural. É natural. A partir do momento que eu começo a determinar, olha, agora eu vou fazer isso, de segunda a sexta, de 3 às 6 da tarde, eu estou adivinhando o futuro, aí já é mentira. Aí ele está usando algo que ele até pode ter, uma sensibilidade maior, mas ele está usando de forma inadequada. Perfeito. Maria Floricélia, de Santana, Aracaju, Sergipe. Olha, professor, gostaria de lhe pedir que o senhor desse explicação sobre os dogmas marianos. Eles revelam o verdadeiro sentido da nossa religião católica? Obrigada. Tá, ela pediu a mim ou pediu ao Senhor? Parece que ela pediu ao Senhor para responder, né? Senhor Carlos Magliano. Ah, não, aí confunde. Não, os dogmas marianos são 4. Quando a igreja declara um dogma, a igreja está declarando algo que é para a gente crer com certeza, porque tudo que se podia pensar sobre aquele assunto já foi pensado. Então, quando define que algo é dogma, é que é certeza absoluta dentro da fé católica. Então, tem 4 dogmas de Maria. São 4 verdades absolutas que a igreja fala sobre Maria. Quais são, Tiago? Não sei de cabeça. Tiagão. Essa daí eu não vou arriscar. Imaculada Conceição. Maria nasceu sem pecado original.
virgindade perpétua de Maria. Maria virgem antes, durante e depois do parto. Maria, mãe de Deus, aquele que nasceu dela é Deus. E a assunção corporal de Maria ao céu. Seu corpo foi levado ao céu de corpo. Maria foi levada ao céu de corpo e alma. Esses são os 4 dogmas marianos. Perfeito. Elizabeth, sou católica, mas tenho na minha família alguns que são testemunhas de Jeová. Convivemos maravilhosamente bem. Graças a Deus. Sempre respeitando a fé um do outro. Sempre nos reunimos e há um momento de oração, de agradecimento a Deus de estarmos juntos. Muitas vezes, são os testemunhos de Jeová que fazem oração. Assim como nós católicos, eles dizem que a oração é feita em nome de Jesus. E sempre afirmam que só Jesus leva ao Pai. E também falam que Maria é mãe de Jesus. E ela foi elevada ao céu. E daí? Não, essa última aí, as testemunhas de Jeová falam que Maria foi levada ao céu. Maria é fala novidade para mim. Isso não, levada ao porque céu. eles nem creem em céu, né? As testemunhas de Jeová nem creem em céu. Será que ela não estava entre os 144 mil? Não, pois é, pode ser algum dos testemunhos de Jeová que não entende bem a doutrina deles, que falou isso. Pode ser. Porque as testemunhas de Jeová mesmo, a instituição, a religião, não crê que a gente morre e vá para o céu. Eles creem que a gente morre e acabou, não tem mais nada. Aí, no último dia, no dia final, Deus vai refazer a gente, vai recriar a gente. Entende? Então, que eles disseram que Maria também foi para o céu, se for um testemunho de Jeová que disse, é um testemunho de Jeová que não conhece a doutrina das testemunhas de Jeová.